A gente vai ver que o Espiritismo está nadando de braçada mesmo, faz tempo, né? Ontem até nós fomos, assim, surpreendidos pela colocação de que na década de 60, no começo, houve uma decisão aí da escola religiosa dominante do lado ocidental, mas a notícia foi decidida lá em 63, me parece, mas chegou só em 95 no Brasil. Acho que veio nadando, né? Atravessou o Oceano Atlântico nadando. Tanto tempo para chegar. E só ontem que foi falado, que a gente participou já 2 vezes disso, nem o professor responsável pela cerimônia lá tinha conhecimento, tanto que o nosso irmão da igreja fez essa referência, né? E eu achei maravilhoso, inclusive, as posições apresentadas pela nossa irmã do representante do judaísmo e a irmã do islamismo, porque a gente vê que tem muita coisa em comum, não é? As divergências são apenas periféricas, mas na essência a conversa é a mesma. Só que aqui tem a documentação. Aquilo que a gente citou no final do comentário sobre o conteúdo que Chico Xavier produziu na última etapa da sua caminhada, né, que são 30 anos de trabalho, são mais de 600 autores distribuídos em 50 livros, muita coisa perdida que não foi publicada em livro, mais 1000 mensagens. E a gente viu o que é morrer no acidente, na bala perdida, na doença degenerativa, as sensações que se tem, que já tinha sido objeto de abordagem por Allan Kardec lá no livro Céu e Inferno, que está fazendo 150 anos agora em agosto, no dia 1º, e que na segunda parte reúne 62 depoimentos de entrevistados lá no laboratório chamado Sociedade Espírita de Paris, e que disseram que foi o que aconteceu na hora que sofreram acidentes de trânsito, na hora que suicidaram, na hora que adotaram procedimentos assim mais radicais, às vezes para sair da vida, ou naturais. Então Kardec procurou ouvir o que sente, para onde vai, como é que é, tem parente na saída, como é que é. E as respostas lá estão, e nós vamos vendo em Chico Xavier muito mais informações, até porque um século teria se passado já. Essa tarefa do Chico começa em 70. O livro do Céu e Inferno é de 1865. Então nós vamos começar a repassar aí. Já não esqueci como é, porque cada lugar que a gente vai é um instrumento diferente, mas acho que é isso aqui. Então foi a revista Época, número 325, que publicou uma matéria sobre a questão da morte e a visão das diferentes escolas filosóficas e religiosas. O que se tiver alguma coisa errada em relação às outras escolas é culpa deles, porque eles é que redigiram e deviam ter feito uma coisa com mais critério. A filosofia já dizia, ou já diz, que a sobrevivência do espírito humano à morte do corpo físico e a crença na vida e no julgamento após a morte já era encontrada na filosofia grega, em especial em Pitágoras, Platão e Plotino. Aí no final do século XIX nasceu essa figura aí, que em meados do século XX falou algumas coisas, justamente porque ele era materialista, né? Então ele defende a ideia de que o indivíduo tem uma única existência. Para ele não há vida nem antes do nascimento, nem depois da morte. Isso evidentemente assim, influenciou muitas criaturas, há muitas gerações que cresceram pensando nisso, mas talvez não refletindo com mais profundidade sobre o assunto, porque não tem sentido a gente nascer, passar aqui algumas décadas em meio a sofrimentos, alegrias poucas e frustrações, e morrer para nada. Simplesmente para desaparecer na incineração ou na decomposição natural. Tem que ter uma coisa antes, tem uma coisa depois. Uma coisa antes, a gente até citou ontem, que esse conteúdo maravilhoso que esse psiquiatra americano está produzindo, né, que na realidade foi um tropeço, como a maior parte das descobertas, né? No dia anterior a gente tinha falado sobre a máquina Kirlian. Foi um acidente por causa de uma lesão no braço, acho que do Semyon Kirlian, que acabou nascendo a fotografia chamada eletrofotografia, que não é novidade também, porque Tesla é um outro grande personagem da história, que deve ser que nem o Kardec, né? Ele está para a eletricidade o que o Kardec está para o espiritismo, só que a história não reconheceu ele, não sei porquê. Deve ser algum karma dele aqui para abrir caminhos, mas na verdade não houve o reconhecimento. Como o Kardec. Kardec é o ilustre desconhecido em qualquer compêndio de filosofia, de ciência na atualidade.
A gente vê pessoas que nem esse Brian Weiss falar a respeito de reencarnação do jeitão que o Kardec falava, mas ele está baseado em fatos. Aquilo que a gente começou falando ontem, ele estava maravilhado, ele estava perplexo e ele estava assustado. Maravilhado porque a sucessão de informações tão substanciais que brotavam da sua primeira paciente, que foram brotando ao longo dos anos das outras pacientes, era deslumbrante. Mas ao mesmo tempo ele ficava perplexo, porque a escola que ele frequentou, que não é uma qualquer, de Colômbia, e a especialização em psiquiatria foi em Yale, que é uma renomada universidade mundial, né? Não falou nada de reencarnação. Você vai de reencarnação na escola, era uma coisa de religião, de místicos. E ele estava vendo ali diante dele os fatos. E ao mesmo tempo preocupado, porque a comunidade médica ia execrá-lo, como realmente execrou. Mas ele, diante do dilema entre atender os pacientes que o procuravam e fazer média com a comunidade acadêmica e médica, ele preferiu atender os pacientes. 24 anos depois, ele não tinha mais dúvida. A reencarnação é um fato. Essa carcaça aqui, esse uniforme aqui, como foi dito muito bem ontem para alguém lá, é apenas um uniforme. Você tira ele, daqui a algum tempo você vai vestir um novo, que vai ser modelado de acordo com a sua própria realidade interior, para que você atravesse mais algumas experiências. E, na realidade, são impressionantes os fatos contra fatos não argumentos que ele revela no livro. E ele está abrindo a cabeça da humanidade para uma outra realidade, né? Outra coisa interessante é que o dogmatismo religioso atrapalha tudo, né? Ontem nós vimos que está havendo mudanças. Aquilo que eu vi ontem é novidade. Esse povo está se atualizando, quer dizer, não é que o povo está se atualizando, é que assim, as pessoas que estão chegando agora na fase de interpretar as coisas com base nas suas escolas religiosas, já estão incorporando, já trazem do passado esses conteúdos para remodelar. Chico Xavier disse uma certa vez que o Espiritismo vai substituir nenhuma religião. Emmanuel disse isso no livro O Consolador. Mas o Espiritismo vai trabalhar para transformar as que estão elevando-as das suas concepções relativas para o clarão da verdade imortalista. Porque a hora que puserem a chave da porta da reencarnação para abrir, meu caro, tudo está, de uma certa forma, compreendido. A reencarnação é a chave para entender tudo. Na hora que nós entendermos a reencarnação com a influência da lei de causa e efeito, então fica maravilhoso você entender por que você é, o que você é, onde você está, por que você sofre, o que é que você veio fazer aqui, não é? Mas o dogmatismo religioso diz que a alma independe da matéria, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Há uma certa unanimidade nesse aspecto, nós vamos ver na sequência. De maneira geral, os cristãos, os islâmicos e os judeus acreditam que após a morte há a ressurreição. Outra coisa que está na revista, algumas informações sobre as diferentes principais religiões da Terra. A mais antiga que é o hinduísmo. Ela diz o seguinte, que a visão da vida após a morte é centrada na ideia da reencarnação. Emmanuel, o espírito que ajudou o Chico Xavier a construir essa trajetória maravilhosa, ele fala num livro de 1938 que a gente tem insistido para que haja uma análise mais, talvez, contextualizada, como foi falado ontem, do que significou a Caminho da Luz, que não foi entendido. Do que significou o Brasil, coração do mundo, que não foi entendido. O Brasil, coração do mundo, surge em pleno Estado Novo, primeira ditadura brasileira, que já tinha 8 anos, e durou até 45. E o A Caminho da Luz surge na hora que o homem estava apertando o botão para começar a Segunda Guerra. Está falando a respeito de uma realidade não cogitada pela humanidade. Só que esse livro ficou perdido, embora surgido numa editora situada no Rio de Janeiro, não é? Não foi talvez percebido para as pessoas que era um recado a respeito do Brasil e da missão da destinação histórica dele, e o que está lá foi o que aconteceu porque não prestaram atenção. Porque a educação deveria ter sido realmente a tônica das preocupações governamentais, porque a classe operária ia reclamar os seus direitos quando tivesse
com a paciência cheia. Foi o que aconteceu. Como é que a classe operária ascendeu ao paraíso? Foi justamente pela insatisfação generalizada, por falta de educação. É só fazer uma análise histórica que a gente vai ver isso. A alma passa, quando o corpo morre, ocorre o que eles chamam de transmigração. A alma passa para o corpo de outra pessoa, que é impossível, não ser, através de uma outra existência, uma outra personalidade, ou para um animal, que também não é muito razoável, né? Apesar de ter muito ser humano, parece que é muito burro, mas não é possível que ele seja embutido lá um espírito evoluído, né? A depender das nossas ações, pois a toda ação corresponde uma reação, que é chamada lei do karma, que o André Luiz nos apresenta num magnífico livro intitulado Ação e Reação, de 1957. Sensacional esse livro. E parte daí. Enquanto não atingimos a libertação final, chamada moksha, passamos continuamente por mortes e renascimentos. Nesse aspecto há uma concordância. Este ciclo é denominado roda de samsara, do qual só saímos após atingirmos a iluminação. O budismo, que é derivado daquele, porque assim como nós temos a igreja protestante, uma quantidade enorme de ramificações, surge o budismo na Índia também, mas ele se divide em 4 vertentes. Há uma vertente chinesa, uma vertente tibetana, uma vertente japonesa, essa vertente aí dos hindus, mas de maneira geral eles falam a mesma coisa. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo e descendo na escala dos seres vivos. Também dizem que são homens e animais, mas é só uma corrente do budismo, de acordo com a sua própria conduta. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito liberte-se do karma, ações que deixam marcas e que estabelece uma lei de causas e efeitos. O judaísmo, que na realidade ele seria uma derivação de quê? Das propostas egípcias. Porque o cara que criou isso aí chamava-se Moisés. E o Moisés, na realidade, teve a sua formação dentro das escolas iniciáticas egípcias. A historinha não fala que ele foi acolhido pela casa do faraó, então ele frequentou os melhores estabelecimentos e instituições de ensino da época, porque a história diz que todo mundo queria ir para o Egito estudar. E tinha grandes desafios a serem superados. A história do Pitágoras, não sei quem já leu a biografia dele, vai ver que ele enfrentou grandes vestibulares físicos, mentais, para conseguir ter acesso, porque ele era grego, né? E a intolerância, o preconceito racial também existia naquela época. E o judaísmo crê na sobrevivência da alma, como vimos ontem, só que não oferece um retrato claro da vida após a morte, nem mesmo se existe de fato. Talvez até lá na essência eles tenham esse domínio de informação, porque existe uma linha dentro do judaísmo chamada Kabbalah ou Kabbalah, que é a parte mística. E eles têm, inclusive, esclarecimentos de espíritos nessa linha. Não é? Mais recentemente, isso aí foi, de uma certa forma, aberto ao mundo, porque parece que a partir dos anos 30 houve uma decisão dos planos superiores, que mandam na Terra, para que todas as escolas herméticas, escolas esotéricas, se abrissem para que houvessem milhares de alternativas para que o homem encontrasse o caminho da sua iluminação. E aí a gente ouviu falar que tem um monte de curso de Cabala aqui em São Paulo, não ligado necessariamente às escolas judaicas. Mas faz parte provavelmente desse processo, porque tem coisas que nós só, de uma certa forma, nos interessamos se o discurso coincidir com o meu nível de expectativa e desenvolvimento intelectual e espiritual. Por isso que tem gente que não consegue entender espiritismo, e tem muito espírita que não entende porque aquilo lá não entende como ele entende. Porque as pessoas não dá para você querer fazer uma criança do ginásio entender uma teoria da relatividade, da forma como ela é apresentada, com formulações químicas, físicas, matemáticas, né? Então, na realidade, o mundo é uma escola que abriga espíritos dos mais diferentes níveis evolutivos. E tem gente que tem o cérebro mesmo limitado mesmo, né? Ou por contingências ou porque não tem a evolução necessária. Outra coisa que eles reuniram foi a respeito do catolicismo. Infelizmente é confundido com o cristianismo, mas a história hoje nos mostra que o cristianismo foi adotado pelos caras que formaram o conjunto de princípios do chamado catolicismo.
Então eles misturaram o catolicismo com o judaísmo, aliás, o cristianismo com o judaísmo com o paganismo, que era uma grande quantidade de escolas religiosas que existia na época, em que no ano 345, se não me falha a memória, foi elaborado um manual de instruções chamado Bíblia. Porque Jesus, quem mandou Jesus para a condenação? Judeus. Eles entregaram para o Pilatos e o Pilatos pediu para o povo votar e o povo votou no ladrão. Desde aquela época voto errado, né? Você está vendo? Não aprendeu até hoje. Barrabás ou Jesus? Todo mundo, Barrabás, Barrabás. E o Jesus tudo estrupiado lá. Nós se mantendo naquela maravilhosa síntese que o Dr. Diego fez lá no final da sua apresentação, mostrando a dor, como é que é a reação e a força moral que uma mãe exerce sobre o filho, na hora que Jesus ergue os olhos lá, esvaindo-se em dores e sangue, e vê os olhos de Maria, e Maria, com um acentozinho assim, discreto de cabeça, falou para ele assim: vai em frente. E ele levantou-se, para a surpresa de todos, que devia estar doendo muito aquilo que ele deu de reiada lá, né? Então há uma confusão ainda hoje. A gente pega os livros e todo mundo fala em cristianismo como se fosse realmente isso que está. Jesus não fundou nenhuma igrejinha. Jesus não fez nenhuma afirmação desses dogmas que segue a humanidade em relação a muita coisa, e sugere que nós persigamos a verdade, que é o caminho da libertação. E deu lá as suas orientações sobre perdão, sobre reconciliação, sobre não julgamento, que são esses os dados, como diz lá o grande psiquiatra Augusto Cury, naquela série de livros sobre Jesus, que ele parece que ele estava lá. Devia estar mesmo, né? A vida depois da morte está inserida na crença de um céu, segundo o catolicismo, de um inferno e um purgatório. Por incrível que pareça, isso aqui é tirado do paganismo. Se vocês tiverem o trabalho de estudar a primeira parte do céu e o inferno, vocês vão ver que o Kardec fez essa análise. Isso aqui, essas imagens, vêm lá do paganismo. Limbo, criançada lá no limbo, isso é tudo de lá. E, na realidade, formaram um conjunto chamado catolicismo, que a gente confunde com o cristianismo. Depende de seus atos, a alma se dirige, aliás, dependendo dos seus atos, a alma se dirige para cada um desses lugares. O islamismo, que é 700 anos depois de Jesus, e reconhece Jesus como um profeta, o que o judaísmo não reconhece, nem hoje. Então o islamismo diz o seguinte a respeito disso: quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade. Isso é a revista que está falando, não sei se procede. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, do juízo final, para ser julgado pelo Criador, porque tudo é recorrente, né? Na verdade, a gente vê que uma religião vai adaptando-se aos interesses daquele que é o líder. E esses líderes, vocês podem fazer qualquer estudo, a gente fez já o estudo de várias, todas as religiões, elas são oriundas da influência espiritual. O Gabriel está por trás do Muhammad, salvou a vida dele, porque ele ia se jogar num penhasco, e na verdade ele começou a receber as suratas. São 123 suratas, maravilhosas afirmações de exaltação a Deus. Puderem ler o Corão a qualquer hora, dá uma olhadinha, muito bonito. Só que a jurisprudência assim, derivada daí é que complicou as coisas. A mesma coisa o judaísmo. Lá na licença, você pega lá Gênesis, você vai ver um livro muito bonito, mas depois você começa a ver Números, Deuteronômio, aí já é jurisprudência, aí é um homem tentando disciplinar uma coletividade imensa que estava politeísta, para trazer eles para o monoteísmo. Estavam ainda adorando o bezerro de ouro, o Ibis, que eles aprenderam a adorar lá entre os egípcios, né? Após, se não me falha a memória, 300 anos de escravização, muitas gerações, né? Aí nós viemos para o século XX, a igreja evangélica, que é derivada do protestantismo. Como no catolicismo, os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação, céu, inferno e na eternidade da alma. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à terra, na chamada ressurreição dos justos, ou então aqueles que forem condenados terão uma nova chance de ressurreição no julgamento final.
A Igreja Batista, que é do final do século XIX, inclusive fez previsões sobre o fim do mundo, era uma senhora médium que fez, assim, recebeu espiritualmente as informações que derivaram da Igreja Batista. Crê na morte física, que é a separação da alma do corpo, e na morte espiritual, que é a separação da pessoa de Deus. Os que, após a morte física, acreditam ou passam a confiar em Jesus Cristo, vão para o paraíso, onde terão uma vida de paz e felicidade. Com a morte espiritual, a alma vai para o inferno, para uma vida de angústia, sofrimento, dor e tormento. É importante lembrar que muitas dessas escolas, elas nascem por influência espiritual através da mediunidade, o que prova que a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo, é uma faculdade inerente ao ser humano, como nós já vimos aqui nessas apresentações. Todo mundo é médium. Só que alguns têm um comprometimento maior e tem que dar vazão a isso, e infelizmente a maior parte não faz. E quando faz, o eu inferior se sobrepõe ao eu superior e as pessoas se desviam da direção certa, né? Que é o que o Gabriel Delany falou para o André Luiz em 1965, quando o André Luiz pergunta: mas por que o Espiritismo está andando a passo de lesma? Não falou assim quando o André Luiz era educado, mas ele era mais ou menos como se perguntasse desse jeito. Aí o Gabriel Delany fala assim: um século nas questões do espírito é muito pouco tempo. E o que representa o maior embaraço para a evolução das ideias espíritas é justamente a realidade de que milhares saem da realidade espiritual para a realidade material e saem comprometidos em exercer a mediunidade dentro de uma linha. Chega aí, eles criam o seu próprio sistema. O exemplo mais evidente disso desencarnou agora no dia 2. Médico, dentista, superdotado, entrou na mediunidade em 1956, na faculdade em 58, medicina, depois fez odontologia. Tenho eu um documento publicado em 1963 por uma revista argentina, de uma entrevista dele, quando perguntado, bonitão do jeito que era, ele não pensava em casar? Resposta: eu já casei com a doutrina espírita. Mas ser médico, dentista, não pensa em ganhar dinheiro com isso, vai ficar nesse ambulatóriozinho para atender pobre aqui? Eu conversei com a minha família e nós concordamos que eu vou me dedicar exclusivamente à assistência social e espírita. 1963, revista Conhecimento. Eu tenho lá em casa. Aí, 64 vem as materializações de Uberaba, 65 a primeira viagem para os Estados Unidos, 66 casou e deu um beijo para o Chico Xavier. E saiu da vida falando mal do Chico Xavier. Porque para as bobagens que ele fala, por ciúme, porque ele fala que as materializações que aconteceram em Uberaba, eles não deixaram de participar. Provavelmente o Emmanuel não deixava. Porque ele já devia estar meio pensando em fazer coisa errada com relação ao compromisso assumido. Chico Xavier disse que ele, na realidade, quando foi para os Estados Unidos a primeira vez, ele entrou numa faixa de pensamentos a qual esteve ligado séculos antes, que é justamente essa ideia de conscienciologia, de projeciologia, que refere-se a fenômenos anímicos. E, na verdade, o que acontece é que, além de casar, ele desaparece. Aí, em 1980, através da editora LAC, aqui de São Paulo, ele lança Projeções da Consciência Diário de Experiências Fora do Corpo Físico. Como tinha grana, montou um sistema todo pessoal, tem uns livros de projeciologia, são livros que você tem que ter uma carriola para carregar, porque é tão grande. E agora ele estava concluindo um livrinho, síntese, de 20 mil páginas. Era isso aí. Então você vê que o cara devia estar meio pirata, né? Porque 20 mil páginas para você ler, você tem que ter uma existência inteira, né? Sobre o Valdo Vieira. Esse é um exemplo, mas tem muitos. Madame Blavatsky, teosofia, vocês sabem o que é? Não deve saber, mas a teosofia virada do século XIX, século XX. Sai da Rússia, larga o marido, vem para a América, se instala numa região onde existem muitas atividades místicas nos Estados Unidos, onde existe um campo chamado Silver Bell, que é onde existe prática, que nem Palmelo aqui na região de Goiás, que hoje também ninguém nem sabe o que é, porque também feneceu, esmoreceu, né? Mas é uma cidade, Palmelo, que foi fundada lá nos anos 50 por um sobrinho de Eurípides Barçanufo. Foi para lá porque os espíritos mandaram ele lá para fundar essa cidade.
era uma cidade para ser uma comunidade espiritualista. Realmente é. Mas hoje não tem nem expressão. Ninguém nem sabe que existe. Palmelo. Mas sabem do João de Abadiana. Até o João de Abadiana morrer. Depois que ele morrer, a cidade morre também, né? Porque tudo vive em função dele lá. Bom, então voltando a falar aqui, os que após a morte física acreditam ou passam a confiar em Jesus Cristo, vão para o paraíso, onde terão uma vida de paz e felicidade. Com a morte espiritual, a alma vai para o inferno, para uma vida de angústia, sofrimento, dor e tormento. Essa história de inferno e céu é uma condição interior, é um estado de alma. Não tem região localizada onde estejam reunidos seres padecendo sofrimentos eternos. Agora nós vamos ver no mês que vem a vida no mundo espiritual. E aí nós vamos entender por que alguém foi lá e viu isso e voltou dizendo que é uma realidade. Porque nós somos lá no plano espiritual unidos pela lei da afinidade. Semelhantes se atraem. Aqui a gente tem um monte de pessoas seguindo opções futebolísticas, políticas, religiosas diferentes, né? E ao mesmo tempo estamos misturados, tudo junto e misturado, como alguém falou lá ontem também numa das palestras. E na realidade o que acontece é que nós aqui onde estamos, por exemplo, estamos dividindo espaço com micro-organismos que inoculamos para dentro de nós e expelimos. Nós não estamos vendo. Mas eles são de uma variedade absurda. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás aqui saiu um resultado de uma pesquisa feita pela sua universidade, o Unifesp, que dizia que eles conseguiram confirmar que nosso corpito tem 10 mil micro-organismos diferentes. O que prova que quando você morrer vai ser uma festa, né? Um churrascão, né? Um banquete em poucas horas, só para gente cabelo, para quem tem, e na verdade, né, sobra quase nada. E gordura, porque eles não gostam de gordura, eles são a todos bombados, né? Então é assim. E o plano espiritual é assim. No mesmo lugar aqui, tem outras realidades acontecendo para baixo e para cima, embora a gente não veja. Porque nossa cabecinha está programada para ver só essa realidade. O nosso sentido da visão ele está regulado para tridimensionalidade. Provavelmente no futuro, não muito distante, nós vamos ter equipamentos que nos promovam na direção dessas outras realidades, né? O candomblé, que é da África mesmo, esse é da África. Ele, na realidade, vê da seguinte forma: na Terra, o objetivo do homem é realizar o seu destino de maneira completa e satisfatória. Isso aí é 10 mil anos antes de Cristo. Muito tempo antes do judaísmo, porque na Europa quem mandavam eram os negros. Não existia a África, como a gente já conhece, circunscrita na parte do hemisfério sul. Na realidade, a raça negra já foi dominante. Tanto é que o Salomão, lá no livro Eclesiastes, ele recebe a rainha de Sabá, que era uma personalidade importantíssima. E presta as suas homenagens a ela, porque ela era muito reverenciada. É os estertores, é o final. Eles escravizavam os brancos e os amarelos. A história é cíclica. Isso vai voltar. Nós estamos vendo voltar. Quando a gente vê a escravização na América, muitos vieram para a América embutidos nos corpos dos negros, que eram, na realidade, personalidades que estiveram ao longo da história confundindo-se. Leia lá o Memórias do Suicida, capítulo 3. Leia-se lá o Brasil, Coração do Mundo. São voluntários, vieram os negros mesmo. E esses que vieram voluntariamente, já tinham uma certa compreensão das coisas, perdoaram seus algozes. E viraram os pretos velhos, que estão muitas vezes orientando pessoas. E os algozes viraram os cavalos, os médiuns, que estão na Umbanda, no Candomblé, trabalhando em função desses nossos irmãos que têm muita sabedoria. Porque essa outra escola que vem aí agora, ela na verdade é uma derivação de uma dissidência dentro de um centro espírita em 1911 na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Começou lá no meio daqueles doutores espirituais se manifestar lá uns pretos velhos e índios. Esse médium está obsediado. Fizeram enquadrar ele abriu no pé e montou a primeira tenda de Umbanda, 1911, que cresceu, né? Porque o Brasil tem um grande compromisso a resgatar com a comunidade negra.
Então, na verdade, tudo isso faz parte de um processo. E é uma renovação cíclica. Essa história do califado do Estado Islâmico é a história dos cruzados invadindo o Oriente para conquistar Jerusalém, matando, violentando, estuprando crianças, mulheres. 167 anos, se não me falha, da virada do primeiro milênio até 100 e poucos anos. E aí há quem diga que os cruzados são heróis, né? Na verdade eram pessoas como esses caras aí, que degolavam, decapitavam e voltaram. Alguns poucos vieram aqui para o Joelma para morrer naquele incêndio, Mandraus. Isso que o médium Chico Xavier filtrou do Emmanuel, e o professor Pinano Pires comenta no livro Chico Xavier Pede Licença. No dia seguinte ao incêndio aqui do Joelma. Nas duas vezes o Chico, como o Rubens disse outro dia para nós aqui na Casa do Caminho, o Chico estava em São Paulo. E no dia seguinte o Emmanuel deu o seu parecer a respeito de por que tanta gente morre enclausurada ali. Olha, a gente não tem lembrança, mas nós já devemos ter feito muitas atrocidades em interesse próprio, benefício próprio no passado, né? A Umbanda explica o universo através de 7 linhas, regidas por orixás. Aqui existe uma coincidência, né? Nós vamos ver no mês que vem os 7 planos espirituais, do centro para fora. 7 grandes esferas que se subdividem em planos, subplanos e subplanos dos subplanos, agrupando seres que constituem, assim, retratos da história. Existem registros que você pode pesquisar a história lá, indo nessas regiões espirituais, porque o tempo não para. A gente até sugere pegar o Pai Google, fazer uma invocação qualquer hora aí, fala assim, universos paralelos, Pai Google, me diga alguma coisa. Aí vai aparecer um programa da BBC, lá na primeira linha, segunda, terceira, porque é um programa muito acessado. É um documentário extraordinário falando sobre esses universos paralelos que a física quântica trata. E a narradora inglesa, traduzido lá na legenda, diz assim, o que você diria se eu falasse que Elvis Presley não morreu? Que Napoleão não perdeu a Batalha de Waterloo? Pois isso continua acontecendo. Em 1952, o Chico Xavier recebe um livro chamado Falando a Terra. No meio dele tem uma mensagem chamada Notícias, de um cara chamado Abel Gomes, que veio trazer a sua contribuição também. Impressionante, são 13 páginas do livro. Olha, é um compêndio para a gente entender o que é a vida depois da morte. Então, ao morrer, a pessoa será atraída para estes mundos espirituais, o que é razoável, né? Porque a nossa realidade interior nos faz vibrar numa certa frequência. Então, seja arrastado para lá, para cima ou para baixo. Com a morte do corpo físico, os espíritos bons podem se tornar protetores, enquanto os maus, espíritos de pouca evolução, devido às poucas encarnações, podem virar perturbadores. Os mortos ou desencarnados podem ser contatados, ajudados ou afastados, como a gente vê nas práticas da Umbanda, né? Aí nós chegamos onde nós vamos começar a falar sobre nossa matéria aqui. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na resposta à questão 165 essa abordagem da espiritualidade. O conhecimento do Espiritismo exerce uma grande influência sobre a duração maior ou menor da perturbação após a morte. Vamos falar assim, Luiz Armando, você vai sair daqui agora, daqui a pouco, vai ter um carro aí na porta, vai te pegar, vai te levar para o aeroporto, você vai para Tunguistão. Não vai ter tempo de você pegar roupa, não vai dar tempo de você saber que língua fala lá, quem que vai te receber, se alguém vai te receber. Essa confusão que vai se estabelecer na hora que o avião aterrissar lá é a confusão de quem morre, quando não sabe nada. Por isso que esses conhecimentos são interessantes, porque é como a gente vai fazer um roteiro de viagem para um país desconhecido e você vai se informar na agência de turismo, então com pessoas que já foram lá. Como é que é o lance lá? Qual é o lugar melhor para comer? Onde é que a gente pode dormir barato? Coisas do tipo, não é? É assim. Após a morte, o espírito compreende antecipadamente, sabendo alguma coisa, a sua situação. Eu sei que eu morri.
E isso é mais frequente do que a gente imagina. O grande problema é que quando se descobre que se morre, nós vamos ver aí na frente, eu acho, a gente tem medo, quando não sabe nada. Então o que a gente faz? Volta correndo para casa. Fica lá, escondido. Às vezes tomando conhecimento de coisas que você nem imaginava. Às vezes descobrindo que os caras não pensavam de você aquilo que você pensava que eles pensavam. Estão falando mal, já foi tarde, tomara que não volte, esteja no inferno queimando, né? Principalmente sogra, marido, esposa, dependendo da situação, né? Que vai para os infernos, né? Mas a prática do bem e a pureza de consciência são que exercem maior influência. Então, filhos, nós temos que viver bem aqui. Viver bem o quê? Conviver, sermos mais humanos. Como o Sérgio falou ontem, acho que foi o Sérgio, aquela senhora que falou antes, sorrir mais, ser mais alegre. A vida não é um mar de tristezas e derrotas e tudo mais. A gente tem muita coisa a agradecer, não é? Se a gente tivesse saído de uma balada num sábado de madrugada vomitando sangue e viesse para a porta de um hospital à espera de um atendimento que nem sabemos se dará, provavelmente a gente ia valorizar muito a saúde que a gente perdeu, não é? Se a gente de repente perde a companhia de uma figura cara, uma mãe, um pai, que a gente nem valorizava, que estava lá mesmo, resolvia todos os nossos problemas, passava roupa, lavava roupa, guardava, fazia comida, organizava as coisas, de repente falta essa pessoa. Aí você vai descobrir que ela tinha importância capital na sua vida, na sua tranquilidade, nas condições para você se desenvolver, né? Então a gente tem que cultivar o bem de todas as formas possíveis e também tentar manter a nossa consciência equilibrada. Agora vamos começar as respostas que o Espiritismo dá. Por que a gente teme a morte? Bom, o Espiritismo tem a sua visão, que é essa aqui, ó. Tal temor é algo natural, consequência do instinto de conservação que vem. No sábado nós vamos fazer uma apresentação aqui na Casa do Caminho, a longa viagem do princípio inteligente pelos 3 reinos da natureza. Vamos entender como é que se compõe dentro de nós essa estrutura que, de uma certa forma, é a mola propulsora do nosso progresso. Uma delas é o instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. É necessário enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre. Dá um tiro na cabeça, a vida está muito difícil, e a negligenciar o trabalho aqui, que deve servir para o seu adiantamento. Então a gente reclama de tudo, né? Daquilo que a gente tem e não sabe que é tão importante. Sua intensidade resulta do atavismo, porque nada se perde. Kardec fala que todos os conhecimentos, todas as conquistas, todas as experiências estão inexoravelmente gravadas dentro da nossa memória, trazido de vidas anteriores pelo fato do tema ter se transformado num instrumento religioso de controle social, especialmente no lado ocidental da Terra. Como nos livramos desse medo da morte? Kardec diz: para libertar-se desta apreensão, deve-se poder encarar a morte sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo invisível e da morte ter feito uma ideia tão exata quanto possível. É só uma passagem, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desprender da matéria. Nos que não são suficientemente avançados, a vida material ainda predomina sobre a vida espiritual, porque nada assim é abrupto. A evolução não dá saltos também como a natureza. Esse sentimento tende a desaparecer com a evolução. Resposta: a apreensão da morte depende da insuficiência das noções sobre a vida futura. Ou seja, quanto mais nós informarmos, menos a gente vai estar preocupado e mais a gente vai valorizar o que a gente tem, o tempo e as oportunidades e o corpo. Enfraquece à medida que se forma a certeza. Desaparece quando a certeza é completa. E isso é uma conquista pessoal, individual. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui a apreensão da morte. A educação desde a infância pode mudar isso? Kardec diz que naturalmente, visto que outra razão para alimentar-se este medo se deve à impressão que as pessoas conservam do ensino que lhes foi dado
ou não desde a infância. E nós temos o péssimo hábito de poupar os nossos filhos dessas informações. Quando morre um parente, a gente nem leva para o velório, não vai mostrar aquele cerimonial, né? Apesar que hoje está uma bagunça total, né? Mas na realidade a gente não fala. Nem quando morre o cachorro, às vezes fica fantasiando, inventando histórias para acalmar o filhinho, acalmar a criança, e na verdade não dá a coordenada correta, né? Como se ele não tivesse capacidade de entender. Talvez ele entenda melhor do que a gente, né? A informação de que no programa reencarnatório a ser cumprido pela criatura na nossa dimensão prevê a hora da morte é verdadeira, é válida. Kardec diz o seguinte: dentre as revelações obtidas, incluídas no Livro dos Espíritos, na questão 853, encontramos que não há de fatal no verdadeiro sentido da palavra senão o instante da morte, momento que quando chega, seja por um meio ou outro, não podemos nos livrar. Então você vai morrer aos 60 anos, você pode antecipar, pode se matar. E pode viver de uma forma extenuante e gastar as energias vitais que são essenciais para a preservação da vida. Anos depois, o instrutor Emmanuel, através do Chico, esclareceria que a morte em geral ocorre sempre no instante determinado. Isso foi dito em 1935. Há, todavia, exceções, e essas se verificam segundo o livre-arbítrio do homem. Me mato ou então vou me desgastando desnecessariamente pelos excessos. A liberdade individual está, pois, acima de todas as circunstâncias, e daí se depreende a necessidade da educação da vontade e da disciplina de emoções de cada um. Então a gente precisaria fazer uma reconfiguração, uma redefinição da vida com base no que o Espiritismo fala, né? Foi até o que a gente falou lá para aquela moça Malu na terça-feira, né? Porque a gente fica aí, não tem nenhum motivo, mas fica insatisfeito dentro da vida. Não tem, para quem tem conhecimento espírita não pode ficar insatisfeito. Tem que valorizar o tempo e as oportunidades, porque o Espiritismo fala, olha, não temos dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportação. Se a gente choraminga é porque a gente quer corpo mole mesmo, quer zona de conforto. Então a gente tem que, olha, isso aqui é apenas uma etapa de um processo longo que vai me trazer muitas vezes, já me trouxe muitas vezes para cá. E o mais interessante é que o que me acontece é reflexo daquilo que eu fiz em mim mesmo, no tempo e no espaço, nas diferentes experiências, que proveito eu tirei, que prejuízos causei aos outros e a mim, porque aos outros eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, a liberdade individual está, pois, acima de todas as circunstâncias. Eu sempre terei livre-arbítrio para decidir. E daí se depreende a necessidade da educação da vontade e disciplina de emoções de cada um. Supondo-se que a existência do espírito seja real, vamos dizer que tem espírito mesmo. Qual a situação dos espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até anos em estado de coma? Isso aqui é importante. Emmanuel diz o seguinte: dependerá da sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber o auxílio dos espíritos, dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico por intermédio do perispírito, dispõem de uma liberdade relativa. É o caso lá citado pela Alcione, doutor Alcione, uma prova do céu do Dr. Eben Alexander III, 7 dias em estado de coma. E ele ficou viajando por aí. Ia e voltava. Tomava até conhecimento do que acontecia no quarto onde ele estava hospitalizado. E depois relatou isso. Era um materialista contumaz, não acreditava em nada, aqueles médicos de nariz irritado. Só que aconteceu dele passar por essa situação por conta de uma infecção na área das meninges, e que era derivado de um vírus, uma bactéria qualquer que ele contraiu numa viagem à África. E esse período foi um período realmente de grande aprendizado. Só que ele que bateu no peito muito antes de acontecer, depois de ter passado por essa experiência, resolveu vencer os preconceitos, como o nosso amigo lá, bom dia. Como o nosso amigo lá, o Brian Weiss, resolveu escrever a respeito do assunto,
Só acreditamos nós aqui, que temos interesse pelo assunto. Os médicos com certeza não dão, não, esse cara ficou louco, acho que a bactéria lá danificou o cérebro dele, né? Então, em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico por intermédio do perispírito, dispõem de uma liberdade relativa. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma descrevem paisagens, que é o caso do Eben Alexander III, e contatos com seres que já os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que após essas experiências elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer circunstância, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Tenho um amigo, porque ele morreu fisicamente, mas é um grande companheiro, Eduardo Carvalho Monteiro. Ele esteve aqui no mesmo hospital citado na palestra pelo Sérgio, Evaldo Foss, e teve um coma durante um mês, na UTI. E, na realidade, quando ele retornou, ele estava assim, possesso, estava muito desfigurado por conta de tanta medicação, tanto soro, não sei mais o que. Aí a gente começou a frequentar lá o quarto dele diariamente para dar passes, né? E à medida que ele foi reassumindo as suas funções, ele falava que uma das coisas que mais, assim, deixavam-o transtornado era o fato da forma como os cuidadores tratavam ele. As brincadeiras que faziam com as peças do corpo dele, outras coisas mais. E ele sem condição de dar uma pancada na cabeça de alguém. Porque aí ele fez a reclamação porque ele era amigo do dono do Evaldo Foss, que é um político, né? E na realidade o Eduardo foi muito... A família dele era ligada à política de São Paulo, né? Família Monteiro. E ele, na realidade, fez lá formalmente a sua reclamação à direção do hospital pelo fato dos profissionais não terem respeito pelo aquele que está ali, pensando que ele está dormindo, mas ele está ouvindo, está sentindo. A casca é que está relativamente anestesiada, né? Então, em muitas ocasiões, saídas do coma descrevem... É comum que após essa... E ele teve uns lances assim muito interessantes. Ele, apesar de ter recobrado o controle da carcaça, foi havendo uma progressiva falência. Ele acabou desencarnando 2 meses depois. E quando foi começar a fazer hemodiálise, no dia anterior ele teve uma experiência astral muito interessante, porque ele se viu num determinado ambiente e havia uma junta médica discutindo sobre se ele deveria desencarnar ou não. Olha que coisa doida, hein? E na realidade ele estava já apavorado com a ideia de ficar dependente de hemodiálise e perspectiva de amputação de perna, outras coisas, por causa da complicação que ele se meteu, né? E não é que na hora que no dia seguinte foram levar para fazer hemodiálise, ele tinha resolvido o problema renal. A dona Ilmara Banese, que era muito amiga dele também aqui do Perseverança, esteve lá algumas vezes também. Foram feitos muitos trabalhos, muita gente se uniu, porque o Eduardo era uma pessoa muito querida, né? Ele é autor de acho que mais de 50 livros biográficos. Anália Franco, Karl Barchutel, Batuíra, Allan Kardec, esteve lá na França, Leon Denis. Ele era maçom também. E por conta das questões da maçonaria, ele foi pesquisar a vida do Leon Denis e do próprio Kardec, que também eram maçons na sua época, né? É comum que após essas experiências eles passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando os seus valores íntimos. Isso a gente vê muito evidenciado não só no Eben Alexander III, como nos livros Vida Depois da Vida, onde o Raymond Moody Jr. não só reúne 200 casos, como também ele depois tem um livro publicado aqui no Brasil, se não me falha a memória, pela Butterfly, que é quem publicou aquele livro lá do Bruce Lipton, onde ele reúne experiências de outros médicos com crianças que passaram por experiências de quase morte e que não têm o condicionamento que a gente tem muitas vezes da religião. Crianças realmente que não fantasiavam, eles se referiam a coisas que efetivamente teriam visto. Daí a importância da prece, na hora que o cara está lá deitadão, aparentemente inconsciente, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão de paz, das conversações edificantes para que haja maiores condições ao trabalho do bem, que se direciona
nessas horas, tanto ao enfermo como aos encarnados, familiares e médicos, que aliás foi muito citado nas palestras que nós ouvimos nesses 2 últimos dias, principalmente a segunda palestra ontem, né? Aquela senhora lá muito competente no assunto que ela expôs. Maria Auxiliadora, né? Parece o nome dela, né? Como o Espiritismo vê a eutanásia, ortotanásia ou distanásia? O Emmanuel, através do Chico, nos fala. Os profissionais irresponsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, imbuídos de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à mortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil como a enfermidade não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Quanto aos aparelhos ligados a pacientes com doenças graves, conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado a seu corpo por meio de laços do espírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias no fluxo vital do organismo causadas pela enfermidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo de 1864, ao capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós temos 2 questões tratando disso. E no ano passado, acho que novembro, dia 1º ou dia 2, lá na casa do André Luiz, o nosso Newton, o nosso Silvio estavam lá, me fizeram uma pergunta sobre uma americana que saiu do estado em que vivia, estava com um tumor na cabeça, não tinha mais jeito, e resolveu assinar o seu decreto de morte, né? E na hora que a pergunta foi formulada, eu também não tinha pensado no assunto, porque nem sabia do problema, mas a ideia que me ocorreu foi uma que está exposta num livro do Divaldo Pereira Franco, se não me falha a memória, Nas Fronteiras da Loucura, ou Loucura e Obsessão. Um médium tem uma filha única que na infância corre sério risco de vida. O médium era médium do Dr. Bezerra. E na realidade ele se insurge com aquela situação, porque os espíritas se acham acima de qualquer possibilidade de sofrimentos. E não é assim, nós somos devedores como quaisquer outros e vamos enfrentar as consequências das nossas ações. E aí o cara fica muito assim, revoltado e ameaça largar a mediunidade, vai parar com tudo e fala para o Dr. Bezerra que não se conforma. E segundo está lá no livro, o Dr. Bezerra vai lá para cima tentar mudar o processo. Aí chega lá e os caras falam, não tem jeito, isso daí é apenas o resgate de uma prova criada por ela mesma, ela tem que passar por isso aí, ele também tem que passar. Mas aí o Dr. Bezerra volta com a informação e o cara assim, esperneia demais e xinga e não sei o que, vai largar e não sei o que, o Dr. Bezerra diz que volta lá para cima e conversa, e os caras concordam e dão uma sobrevida para a moça, com a seguinte condição. Ele tem que prestar muita atenção, cuidar muito dessa moça, porque ela corre o risco de fazer a mesma coisa que já fez outras vidas. Aí os anos rolam, a moça se desenvolve, como boa espírita, provavelmente longe das ideias do espiritismo, né? Porque nós, infelizmente, nem todos aqui levamos os filhos, né? Eu conheço muitos que dizem que o filho tem que crescer para decidir que religião vai seguir. Na hora que for, quando se decidiu, a droga já tomou conta da vida dele e outras coisas mais. Aí a moça vai para a universidade e lá ela se engraça com um professor, que era casado, que tinha 2 filhos, 3 filhos, e na realidade o cara quer largar o casamento para ficar com ela. Aí a moça cai a ficha. Para não fazer o cara fazer essa barbaridade e para não fazer o pai passar vergonha, ela se mata.
E a história termina, os dois últimos capítulos, o Dr. Bezerra, que é o personagem do livro, acho que é Loucura e Obsessão, eles chegam lá no necrotério, tá a mocinha lá esticadinha na lousa, né, geladíssima, hirta, durinha, só que o espírito estava se debatendo. Não conseguia gritar, não conseguia falar, não conseguia se mexer, e o corpo está lá, geladão, duro. E tem um cara com a mão na cabeça segurando um papel. Aí o Dr. Bezerra fala para o Manuel Filomeno, dá uma olhadinha no que está escrito ali. Era a confissão da moça contando por que ela fez aquilo. E a moça, desesperada, que eu acho que é o caso da americaninha, que ela acabou morrendo, né? Ela adiou do dia 1 ou 2, sei lá, de novembro para o dia 3. Acabou sendo vítima da eutanásia, porque os Estados Unidos tem acho que 5 estados que é autorizado. Depois lá nós temos na Bélgica, acho que na Holanda, mais um país europeu que já aceita a ideia da eutanásia, né? E aí o que acontece é que o Manuel falou, não, esse Dr. Bezerra, não dá para fazer alguma coisa para sossegar a moça aí. O Dr. Bezerra, infelizmente, ela vai ter que experimentar os efeitos. O que a gente pode fazer é distribuir energias balsamizantes em cima do corpo dela, isso aí vai ser paulatinamente drenado para dentro, e ela vai sossegar e dormir, mas vai ficar. Esses dois personagens, esse cara aí de cima cada vez eu me surpreendo mais com ele. Ele não era espírita, ele é simplesmente um advogado, acho que jornalista italiano, mas foi o maior pesquisador do final do século XX, do final do século XIX até a metade do século XX. Ele morre em 35, me parece. O nome dele é Ernesto Bozano, foi até citado pela Alcione aí na palestra que ela fez. Tem uma quantidade enorme de pesquisas que ele fez acerca de muitos fenômenos em literatura. Não é? Ernesto Bozano. E ele, entre muitas obras, tem uma chamada, acho que A Crise da Morte. E aí ele fala isso aqui, ó, respondendo a essa pergunta. A exemplo de outras escolas espiritualistas, o Espiritismo fala na visão retrospectiva, por sinal presente também nas experiências de quase morte, as EQMs que Alcione tratou lá. O que vem a ser isso? Ele disse, os chamados ocultistas consideravam que no processo de desligamento da estrutura chamada corpo espiritual do corpo físico, passam diante da vida espiritual do agonizante como em uma visão panorâmica, isto é, na sucessão mais rápida e quase instantânea, todos os episódios da vida terrestre do moribundo. Aí aquele senhor ali que desencarnou no passado, que é uma capacidade também, escreve de uma forma deliciosa, é um homem erudito, morou na França há muito tempo, Estados Unidos bastante tempo, e tem um acervo de livros incríveis. E ele fez lá em 1968, nessa época eu me correspondia com ele, o nome dele é Hermínio Miranda, e a gente teve muitas informações que foram publicadas na revista Informação que a gente dirigia. Morava na rua Assunção, lá no Rio de Janeiro, e ele fez experiências sobre a memória, inclusive usando o recurso da hipnose. Tem um livro dele que hoje está perdido, você só acha em sebo, porque o personagem em torno do qual o livro foi construído, chamado Luciano dos Anjos, que é um jornalista, na realidade o Luciano fez parte desse grupo. Eu conheci aqui em São Paulo o Dr. Mário Sérgio, que agora lá em Campinas está à frente de um hospital chamado, acho que é Alvorada Psiquiátrico. E o Mário Sérgio, que foi presidente da primeira Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que fundou-se lá em Marília, ele na realidade era estudante nessa época, que assistiu a essas reuniões que estão descritas num livro chamado A Memória e o Tempo. Se vocês puderem, leiam, porque é muito interessante. E o outro livro, que é esse que é muito raro hoje, chama-se Eu Sou Camille Desmoulins, porque nas experiências a que Luciano dos Anjos se submeteu, ele retornou à França da Revolução. E na França da Revolução, evidentemente, afloraram na memória dele muitos dados que o Hermínio buscou, com os contatos que tinha na França, confirmar. E, na realidade, infelizmente, esse Luciano, acho que era meio pirado. Ele, na realidade, tem até uma atitude meio lamentável em relação a um personagem chamado Rustam, que nos anos 80, 90, Herculano Pires bombardeava aí, porque
Na realidade, a Federação Espírita Brasileira insistia em publicar os livros dele chamados Quatro Evangelhos. Teriam sido 4 evangelhos recebidos dos 4 apóstolos por uma médium, e o Rustang, na realidade, era um advogado de Bordeaux. Kardec até faz referências na Revista Espírita a respeito desse trabalho, mas sem tirar conclusões a respeito. Só que ele usa lá umas terminologias meio que estranhas para a época, né? Então ele é muito contestado. E ele até entrou com um mandato de segurança quando os paulistas que estavam à frente da Federação Espírita Brasileira, entre os quais o Nestor Mazotti, criatura maravilhosa, estavam tentando tirar do estatuto a obrigatoriedade da publicação dos livros de Kardec e Rustang como se fossem a mesma coisa. E o Luciano moveu uma ação, fez uma confusão, morreu agora em fevereiro desse ano, deve estar lá nos planos astrais respondendo ao chefe dele, né? Porque foi muito bem sucedido na sua empreitada de atrasar um pouquinho a evolução do pensamento espírita no Brasil. E ele foi estudado, e o livro Eu Sou Camille Desmoulins, ele não deixou publicar mais. Eu Sou Camille Desmoulins. Se a senhora entrar naquele biblioteca virtual, parece, que é um sebo, né? A senhora talvez até encontre. Aliás, foi assim que eu encontrei. Que eu emprestei esse livro muitos anos atrás, e livro a gente não empresta para ninguém. Se empresta a Deus. Livro, CD, né? CD, mulher, marido, não pode emprestar, tem que conservar. Então, na realidade, eu perdi o livro. E aí o que acontece é que eu recuperei através da biblioteca virtual há uns 2 anos, aí, viu, lá do Mato Grosso. Porque eles são muito eficientes, eles lá acham mesmo e trazem para você no correio. Então o Hermínio, nessa pesquisa, ele criou uma suposição, lá em 1968. É de que, na realidade, essa rememoração que a gente vai encontrar no trabalho do Chico Xavier, que a gente vai encontrar no trabalho do americano lá, o Raymond Moody Jr., que a gente vai encontrar nos depoimentos da Elizabeth Kubler-Ross, essa experiência de quase-morte, é uma coisa assim meio que comum. Então, eu tenho um conhecido que teve um rodopiar numa estrada e parou o carro na beira do abismo. Nesse lapso de tempo, que é uma situação assim de segundos, ele teve uma experiência de quase-morte e fez essa recapitulação. E aí o Hermínio levantou a suposição que no livro Entre Duas Vidas, sensacional, ele vai falar que são 40 anos que se passaram, que agora ele tem certeza que era aquilo mesmo. Ele diz que nessa etapa dispara-se um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, que você tem o cérebro perispiritual, né? O físico vai lá decompor-se, vai queimar, mas o perispiritual leva a informação consigo. Do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual propôs o nome de recapitulação. Uma vez transcrita a gravação dos tapes perispirituais, o corpo físico é liberado para a desintegração celular inevitável, porque isso é quase no instante seguinte à morte, e é um segundo. Do meio para frente, do meio para trás, do começo para o fim, do fim para o começo, é um negócio que é realmente, aparentemente, uma transferência, né? Seguindo em frente, na excelente obra apresentada, no excelente estudo apresentado na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec, a partir do depoimento de inúmeros espíritos através de vários médiuns, afirma existir outra etapa no trânsito da morte, o torpor ou desmaio, que vem a ser. Na passagem da vida corpórea para a espiritual, ocorre ainda um outro fenômeno de capital importância além daquela recapitulação, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. A perturbação pode, pois, ser considerada como um fato normal no momento da morte. A generalização também não cabe, porque cada caso é um caso, hein? Sua duração é indeterminada, pois ela varia de algumas horas para alguns anos. Esses alguns anos é constatável nos trabalhos de tratamento espiritual ou de desobsessão, como se fala no meio espírita. À medida que se dissipa
A alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. Qualquer um de nós já passou por isso. Você não sabe onde está meio desorientado, né? Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se estivesse em um nevoeiro. Aí, pouco a pouco, a visão vai se esclarecendo, a memória se reaviva, mas isso de acordo com as situações individuais. O Chico Xavier responde a essa pergunta. Uma preocupação comum entre os que se inteiram do conteúdo do Espiritismo é sobre a possibilidade de se experimentar desconfortos caso autorizem a doação do seu corpo para estudos anatômicos ou de órgãos do mesmo para transplantes. Existe fundamento nesta dúvida? Isso aí foi perguntado a ele em 1968, quando aconteceu lá o primeiro transplante de coração no Brasil, que a gente até citou ontem, do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, do João Boiadeiro. Mas ninguém acredita, mas os jornalistas foram lá perguntar. O cara que teve o órgão extirpado sente, já que a vida continua? E aí o Chico repassa essa informação muito interessante, para pensar, principalmente para quem era da saúde. André Luiz, que teria sido médico em sua reencarnação mais recente em nossa dimensão, através do médium de que se serviu para psicografar as séries de livros conhecido como Nosso Lar, estava do lado lá, segundo o Chico conta na entrevista do livro Entrevistas. Considera que, excetuando-se determinados casos de morte em acidentes e outros casos excepcionais, olha aqui, isso aqui que é o detalhe, em que a criatura necessita de sentir algum desconforto, porque deve ter arrancado o coração de nego lá atrás, feito coisas do tipo, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, esta, de um modo geral, não traz dor alguma. Por quê? Olha aqui, isso aqui é para pensar também. A demasiada concentração de dióxido de carbono no organismo determina a anestesia do sistema nervoso central, sem qualquer repercussão do espírito que se afasta. A formação desse dióxido de carbono é a decomposição. Parou de funcionar, já começou a apodrecer, né? Então, aquele mau cheiro que exala é o tal que anestesia o sistema nervoso central e impede que a pessoa passe por qualquer dificuldade, a não ser nesses casos citados aqui pelo André. O desligamento dos corpos espiritual e físico é um processo demorado. Lá vem o nosso companheiro Emmanuel. No instante da morte, o despreendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos. Quanto mais a gente tiver apego ao corpo, à realidade de que nós estamos nos desprendendo, maior será a dificuldade para nos liberarmos da nossa estrutura mais pesada. Para uns é bastante rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Envelhecimento, ou um acidente grave, nós vamos ver isso daqui a pouco. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda sensual, o despreendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. E no caso da morte violenta, o acidente de trânsito, por exemplo, Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou doenças, a separação da alma e a cessação da vida geralmente se verificam simultaneamente, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Alguns tratamentos, isso aí vou ficar devendo.
No retorno ao plano espiritual, a pessoa encontra os que a precederam nesta passagem a duas respostas no Livro dos Espíritos. E o Chico Xavier, através desse conteúdo extraordinário que construiu, nos mostra inúmeros casos onde familiares estão nos esperando na porta de saída. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 160, acho que depois era 392, existe um complemento. Kardec ouviu dos espíritos: o espírito encontra aqueles que conheceu na terra e morreram antes dele, segundo a afeição que tinham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade no plano espiritual, não é? Bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar, porque os espíritos também vêm nos visitar dentro daquelas possibilidades que lhes são permitidas, dependendo da sua adaptação mais rápida, da sua recuperação mais rápida. Na contribuição do Chico, a gente vê que, na verdade, a nossa volta já está pré-determinada, como a gente viu ali atrás. Por conta disso, já são designados espíritos que virão cuidar desse processo de desligamento, que não é uma coisa natural, como não foi também o processo de ligação um dia. E, na verdade, esses técnicos têm lá suas formas de proceder, invariavelmente acompanhados, assistidos, auxiliados pelos familiares que estão no plano espiritual. Mesmo nos acidentes graves, o acidente de avião, a bala perdida, às vezes, os caras já estão ali, o resgate do plano espiritual já está lá. Essa questão dos tratamentos, ela é também, assim, riquíssima na contribuição do Chico. Tem cirurgias no plano espiritual. Uma das primeiras informações interessantes veio da Volkmar, que virou filme a história dela. Ela morreu no Joelma, né? Tem um filme, acho que é Joelma, 23º andar. E ela fala em cirurgias reparatórias, cirurgias plásticas, porque as desfigurações, cuja mente dos caras guardaram na visualização do corpo que estava lá calcinando, imprimem no corpo espiritual as lesões correspondentes. Isso também não é uma coisa assim meramente casual. Não existe casualidade, mas causalidade. Invariavelmente porque a gente tacou fogo no outro, ou tacou fogo em si mesmo lá atrás. Então, essas desfigurações, elas correspondem ao grau de comprometimento que nós estamos perante as leis cósmicas, que nós não sabemos respeitar. Essa história da Volkmar está no livro Somos Seis, ou Jovens no Além, um dos dois. São várias mensagens, acho que dela deve ter 3, e ela vai contar, surpreendentemente, essa Volkmar, que é de Pindamonhangaba, sei lá, ela veio para São Paulo. Ela era, acho que, professora, foi trabalhar na CREFSU, que funcionava no prédio lá do Joelma, empregada por interferência de um irmão, mas ela tinha entrado na faculdade, acho que de letras da USP, e, na verdade, deveria ter ido naquele dia fazer sua matrícula. E o irmão, por alguma razão, não tinha ido trabalhar. Aí ela estava lá para cima, né, no 23º andar, e o fogo veio de baixo para cima. Não tinha, na época, escada de incêndio, não tinha essas preocupações que passaram a existir depois dos grandes incêndios que houveram em São Paulo. E ela, surpreendentemente também, pelo que ela contaria na mensagem através do Chico, ela ajudou a tentar salvar muita gente. Mas não dava, porque não tinha como descer, né? Então tinha que subir. E o calor foi atrás. E muita gente, mais de 400 pessoas morreram. Todos eles comprometidos. E o mais interessante é que, quando a Rádio Jovem Pan começou a noticiar a ocorrência, né, em 1º de fevereiro de 1974, sexta-feira de manhã, São Paulo estava começando a acordar, 9 horas da manhã, começa as notícias a correr. A mãe ouviu e desesperadamente passou a acompanhar o noticiário, né, e depois que apagaram o incêndio, não conseguia contato com a filha, não tinha celular, não tinha nada. E aí o filho conseguiu, não tinha carro também, conseguiu que um amigo o levasse para fazer, houve uma distribuição, 400 pessoas, não tinha necrotério que coubesse tanta gente, não existia ML que coubesse tanta gente, então foi distribuída entre os hospitais de São Paulo. E aí o irmão falou que ia com o amigo, ela quis ir também.
Aí passaram por alguns lugares, o detalhe interessante é o seguinte, isso foi a mãe que contou, né? Acho que na terceira ou quarta tentativa, o irmão já tinha localizado os restos da moça. Mas não podia dar notícia, eles queriam levar a mãe para o hospital para dar um sossega-leão nela, para ela não ter um choque muito violento. Acontece que nessa discussão, ela ouviu a filha falar com ela. Falou o nome do irmão lá, o fulano de tal já me achou, mãe. Fica tranquila. Aí o cara negando ali, a mãe falando, não, eu sei que você já achou, a Volkmar está me falando. Devia ser um espírito muito preparado, né? E uma mãe também preparada, porque, receber uma pancada dessa assim, não deve ser fácil. Está no livro lá, muito bacana a história. Acho que é Jovens no Além, eu somos 6. E depois ela vai contar na segunda mensagem, quando eu já estava mais adaptado ao mundo espiritual, detalhes que só ela e a mãe sabiam. Ela fazia algumas experiências com a tábua Ouija, né? Aquela tábua que tem um abecedário com ponteiro, e tinha até encontrado algumas respostas interessantes, e só ela e a mãe que conheciam esse detalhe. Quer dizer, as coisas que o Chico Xavier filtrou lá confirmaram apenas a identidade de quem estava por trás da mão dele escrevendo. Então tem muito tratamento, tem tratamento, olha, incrível, tratamento de hemodiálise no plano espiritual. 3 casos que a gente acessou na pesquisa que fizemos. Tem um aqui do Cambuci. Um moço, a partir de determinada idade, começou a manifestar uma saúde fragilizada, diagnóstico leucemia. Altos e baixos, mas mesmo assim ele consegue entrar na faculdade de Direito do Mackenzie. E vai indo, no meio do curso encontra uma moça chamada Nathalie, paixão recíproca. Está se aproximando dos 22 anos e, por incrível que pareça, a doença foi agravando. E aí chega a hora da morte. E, na realidade, a família ficou algum tempo para encontrar Chico Xavier, né? Porque preconceitos, ignorância, uma série de fatores restringiam. Quando o encontraram, tiveram inúmeras visitas a Chico Xavier lá em Uberaba, mandei uma mensagem. Até que um dia o menino escreve a primeira mensagem. E nessa mensagem, detalhes curiosos. Eles moravam aqui no Cambuci, no número 300. E a família mudou do 300 para o 100. Tipo de coisa que eu não vou falar para o Chico Xavier. O que interessa para o Chico Xavier saber que eu mudei de uma casa de um número para o outro. E ele fala na mensagem que ele, muito ligado à moça, porque eles se casaram contra a vontade da família, mas não podiam dizer não, mas a moça queria, e respeitaram a vontade dos dois, e ele não conseguiu se separar da moça. Ficou na casa lá, que a moça morava lá. O avô dele estava na porta de saída, questão 160, para removê-lo. Aí o que acontece é que, na verdade, ele não quer ser assistido. Só que o desconforto derivado da doença, numa prova de que a doença no corpo físico é mera réplica da doença do corpo espiritual, porque ele deve ter sido um suicida que ingeriu veneno poderoso lá na outra vida e comprometeu a formação de células vermelhas no seu sangue, não é? A falta do tratamento, que era a hemodiálise, que ele já se submetia no plano espiritual, foi debilitando, causando dores, desconfortos. Até que, vencido pelo esse desconforto todo, ele concordou em acompanhar o avô a um centro espírita aqui da nossa dimensão, numa demonstração que esses eventos que a gente vê nos centros dos evangelhos públicos e outras reuniões são também frequentados por aqueles que partiram daqui sem conhecimento do acontece do lado de lá. Até que, mais à frente, ele concorda em sair de casa e ser levado para um hospital no plano espiritual, onde reinicia o processo da hemodiálise. A princípio muito difícil, com muitas dores e muitos desconfortos, porque ele ficou muito tempo sem tratamento. Olha aí, está sugerindo que esse corpo espiritual tem sangue também, né? Mas é verdade, porque o corpo físico não é uma réplica daquele lá, então é tudo igual. Até a questão da gestação, como nós vimos aí na reencarnação, o Chico Xavier fala que não existe concepção no plano material se não existia concepção no plano espiritual primeiro. E isso acontece um pouco antes, e é verdade. Como é que eu posso reproduzir aqui da casca
tudo que acontece por dentro, e no caso da gestação, no caso da mulher, não acontece a mesma coisa. Aí, tem uma mensagem maluca, também no livro Quem São? Maria das Graças Reis, nas vésperas do Natal, em janeiro, ela vai ter seu terceiro filho. Ela queria que fosse um homem. Na época não tinha ultrassom. O sonho dela era ter um menino para chamá-lo de Greg, que era o nome do marido. E aí o que acontece é que eles saem do Clube do Banespa, lá numa cidade próxima a Ribeirão Preto. Ele, ela, o marido, as duas filhinhas e um casal de amigos com um nenenzinho que tinham sido transferidos. E foram conhecer o clube de campo, porque pelo interior tinha muito clube de campo do Banespa, Banco do Brasil. Aí, final de tarde de domingo, lá vem eles lá com a Brasília velha de lá, e aquele lusco-fusco lá, sol batendo, região oeste, lá um sol se pondo, visão meio perturbada, de repente um caminhão vem na contramão, passa por cima do carro deles, explode, fez um estrago geral. 2 anos depois, a mãe estava pela primeira vez lá em Uberaba. Ela não tinha condição de escrever, porque foi uma coisa terrível, frustração total, plena vigor da vida, na iminência de ter o terceiro filho, perdeu tudo, perdeu o marido, todo mundo morreu, não sobrou nada para fazer história. E ela promete para a mãe que voltará oportunamente, quando ela tiver mais cabeça para escrever o que aconteceu. E os detalhes são parte disso que eu estou contando aqui, não é? Mas o mais incrível é que ela gravou aquela sonoridade típica das ferragens sendo contorcidas pelo impacto do atropelamento do caminhão, e em meio àquelas imagens e aqueles sons que se processaram em fração de segundos, ela sentiu que uma cesariana se processava e perdeu a consciência. Quando ela acorda, está no hospital, no plano espiritual, não sabe ainda, e do lado dela tem um bebezinho. O neném nasceu lá. Olha que coisa doida. Aí tem uma senhorinha que é uma avó dela, livro Quem São? Se vocês puderem ler, porque é emocionante, muito bonito. E aí ela pergunta como foi possível, se todo mundo morreu. Primeiro ela teve que receber a notícia que já era, que todo mundo já era. Você imagina, né? Você saber que você morreu, porque você está aqui, você está pensando que é tudo aqui, e não é, só passagem. E aí a tiazinha lá, a avó, sei lá, que está lá do lado dela, fala que ela tinha suspirado tanto por aquele filho, querido tanto aquele filho, que a espiritualidade, considerando que o nenê já estava formado, faltava, a cesariana estava marcada para o começo de janeiro, e era perto do Natal, acho que em 1981. E a espiritualidade considerou que o desejo dela por ser mãe mais uma vez, e a formação daquele ser, já estava tão avançada que eles consideraram que ele tinha que renascer no mundo espiritual, e estava aí do lado dela. Então isso sugere que realmente deve ter reencarnação lá do outro lado mesmo, né? Não é assim? Bom, vamos em frente, que o tempo não para. Entre os hábitos impostos pelas religiões dominantes no lado ocidental da Terra, apesar das evoluções havidas, um dos preservados é o chamado velório. Terrível isso aí. Agora não é tanto, né? Porque eu fui em um velório, eu acho que no final do ano passado, todo mundo de bermuda, falando de futebol. Agora o velório fecha, né? Ah, não, sim, à noite, por causa do risco de segurança, fecha, né? Isso tem alguma utilidade para o espírito que se despede do corpo físico que tem de abandonar? Esse livro é aquele que eu falei para vocês. Notícias, Abel Gomes. Se puderem, leiam. É uma das muitas mensagens. Aí você vai encontrar a mensagem do Deodoro da Fonseca, do Rui Barbosa, do Miguel Couto, de personagens importantes da medicina, Alberto Seabra. Grandes mensagens. E o André Luiz nos fala no livro Obreiros da Vida Eterna o seguinte: avaliam os instrutores espirituais ainda que a cerimônia dos funerais e o convencionalismo do velório dificultam sobremaneira a nossa cruzada de libertação espiritual. Segundo eles, durante o velório, as imagens contidas nas evocações das conversas no local, fica falando mal, fazendo piada do morto,
incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Por vezes, as conversações sem proveito exumam com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem ao ambiente alguns dos protagonistas desencarnados sobre o qual está se falando. No caso aí, no livro tem o caso do Dimas, né? Está lá esticadão e começa a se falar de um testemunho que ele omitiu da justiça, de ter visto um cara matar outro. E o cara soube que ele tinha visto e ficou na dele. E aí, porque era médium, né? Era espírita e tal, não falou nada. E o cara, em reconhecimento, deu maior força para o cara ao longo da vida. Só que a culpa não vai abandonar o cara porque ele foi bonzinho com testemunha. No plano espiritual, está lá sofrendo as consequências da sua própria ação dentro da vida. E aí começam a falar que o Dimas foi omisso, podia ter dedado o cara e entregado ele para a justiça. Ele ficou quieto, né? E aí o cara que estava sendo citado vem lá dos ambientes onde ele vivia para tirar satisfação contra aqueles que estavam falando sobre ele. Uma preocupação comum entre os que refletem sobre o destino do corpo físico após a morte é a possibilidade da cremação causar sofrimento ao espírito. Estão certos? Em 1935, o jornal o Globo mandou um repórter lá para Pedro Leopoldo. Falava-se na Europa sobre a cremação, para questões de higiene, espaço. No Brasil nem se pensava nisso, né? Aí o Emmanuel deu a resposta, para ver como é antiga essa informação. Em resposta à questão, o orientador espiritual Emmanuel disse que, isso está no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, quando se fez 100 anos, essas reportagens do Globo estão todas lá. E no livro, um livro da LAC de São Paulo, Palavras do Infinito. Parte dessas entrevistas estão lá. Geralmente, nas primeiras horas depois da morte, ainda sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos, porque você ficou 50, 60 anos, 70 anos ligado naquela carcaça. Não vai ser assim, estalar de dedos que solta tudo, né? Imperceptíveis ao nosso poder visual, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Exceção, naturalmente, ao acidente, né? Acidente de trânsito, queda de avião, aí a coisa é mais rápida. Apesar que a mente continua presa lá, né? Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por esta razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desencarne. A lei brasileira prevê 72 horas para poupar-nos desconfortos. A cremação imediata, ao chamado instante da morte, é, portanto, nociva e desumana. Nem na Índia na hora, viu? Na Índia também o cara passa algumas horas lá, depois aí é queimado e jogado lá no Ganges, o que sobrar, né? Assim, mais ou menos intuitivo, talvez. A partir dos depoimentos dos espíritos, que através dos milhares de médios voltaram para esclarecer sobre a sobrevivência, pode-se ter uma ideia sobre as impressões após o desligamento. Segundo eles, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. Essa etapa demora a passar? A duração da perturbação do após-morte é muito variável, pode ser de algumas horas, de muitos meses e muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Pode-se dizer ser igual para todos? Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e segundo o gênero de morte. Tem mensagens nesse acervo do Chico, por exemplo, de jovens que morreram. E a questão das compulsões sexuais atormentam os caras lá do outro lado. Todas as tentativas feitas lá para ajudá-los a se recompor diante dessa tendência que a juventude naturalmente impõe, frustraram-se. E é interessante ele fazer essa confidência 6 anos depois de ter morrido. Na primeira mensagem que escreveu para a mãe. Ainda continuava
Então, tudo que foi sugerido, meditação, as coisas que o cara mandou fazer lá no plano espiritual, nada dava certo. O que demonstra que, na verdade, nós temos que nos esforçar lá ou aqui para superar determinadas tendências que nós desenvolvemos, às vezes, de uma forma, assim, avassaladora, né? Ficando presos irresistivelmente a determinadas sensações que, na verdade, são passageiras e referem-se ao nosso corpo. Seria o caso das mortes violentas por suicídio, tortura, acidente, apoplexia, ferimentos? Nesses casos, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Sentindo-se vivo, como reage? Procura as pessoas da sua afeição, volta correndo lá para casa, dirige-se a elas e não entende porque não a ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo despreendimento do espírito e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Como explicar esse fenômeno? Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Isso é comum a todos os que morrem fisicamente. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. E nos casos de morte coletiva? Nos casos de morte coletiva, observou-se que o dos que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessavam. No acervo do Chico tem casos de pessoas que morreram no mesmo carro, no mesmo dia, na mesma hora, um ano depois não sabiam onde estava o outro. Tem o caso da Rosana Amara Temporal Lara, 18 aninhos, recém-casada, o voo 147 sai de São Paulo para Fortaleza, cai lá batendo na Serra de Aratanha. Ela estava com o marido, o cunhado e o irmão. Quando ela acorda e toma conhecimento do que aconteceu, e na mensagem, no livro Continuidade, ela descreve detalhes da hora que o avião bate na montanha e da explosão que se segue, ela não vê o marido, tomou conhecimento, entrou em pânico e ela rodou a baiana. Na mensagem que ela transfere, os espíritos levaram ela para ver o marido, os irmãos, o irmão e o cunhado no tratamento, na outra ala do hospital onde eles estavam internados. Né? É muito natural, né? O acentuado crescimento dos índices de mortes violentas no mundo nas últimas décadas resulta do adensamento demográfico e dos avanços tecnológicos. Sempre aconteceram esses acidentes em proporções menores. Segundo, revelação de um dos espíritos comunicantes através de Chico, milhões de pessoas estão passando pela desencarnação no tempo áureo da existência, na juventude, portanto, porque nos achamos numa fase de muitas mudanças na Terra. E aqueles espíritos retardatários em caminho, quando induzidos a considerar a extensão das próprias dívidas, aceitam a prova da desencarnação mais cedo do que o tempo razoável para a partida, e são atendidos com a separação de pais e afetos outros no período em que mais desejariam continuar vivendo, em razão do tempo que perderam com frivolidades nas vidas que usufruíram outrora, né? São muitos os companheiros que se retiram da Terra compulsoriamente das comodidades humanas em que repousavam, de modo a rematarem o resgate de certos débitos que os obrigavam a sofrer no âmago da própria consciência. Está naquele livrinho ali, Gratidão e Paz. Considerando verdadeira revelação que a existência dos planos e subplanos nas diferentes esferas que circundam a Terra exista, né? Pode-se crer que após a morte seremos alocados em um desses? Em comentário proferido pouco antes de sua morte, o Chico
afirmou que 80% das criaturas que desencarnam voltam-se para a retaguarda sem condições de ascenderem a planos elevados. Apenas 20% gravita para os planos mais altos. A maioria delas, portanto, fica vinculada aos familiares e amigos. Egressas no plano físico, sentem-se numa viagem sem mapa, sem direção ou bússola. E todas as vezes que os familiares se dirigem aos templos religiosos da Terra, elas os acompanham independente do tempo. Está no livro Inesquecível Chico Xavier, na página 83. A excessiva concentração de esforços nas preocupações e buscas na área mais sensorial da vida seria o fator causal dessa realidade? O Chico mesmo diz: muito complexa a situação de quem vive na Terra fugindo de si mesmo, visto que após a desencarnação o espírito não consegue evitar esse encontro, ou seja, de si para consigo, né? Acrescenta que tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém, mas a consciência culpada se recusa a avançar. Títulos, posições, destaques merecidos na sociedade de que fazemos parte em nossa dimensão mantêm-se após a morte física? A propósito dessa questão, Chico Xavier também diz o seguinte: no mundo espiritual, muita gente vai se surpreender. Lá, não seremos identificados pela importância, ou melhor, pela suposta importância no mundo. Sou o doutor fulano de tal. Os espíritos nem ligam para a gente. Estão ocupados cuidando da sua própria evolução. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. Lê do engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Esse negócio de ter sido fulano, de tal, interessa a consciência de quem foi. E, na maioria das vezes, se complicou. Os espíritos são indiferentes a essas coisas, quase frios aos rótulos que supervalorizamos e ao convencionalismo, coisas que nos fazem supor o que não somos. Para encerrar, esse moço bonito aí chama-se Augusto César Neto, 28 anos, campeão de natação pelo Clube IP, químico da SQUIB, foi passar algumas horas em Long Beach, aqui em Praia Grande, com os amigos na domingo de carnaval. Foi para voltar e almoçar com a mãe e a família aqui no Planalto Paulista, aqui pertinho do Ibirapuera, atrás do Ibirapuera. Ao mergulhar, um choque térmico determinou a desencarnação dele. Uma tragédia total. A mãe, revoltada, perambulou aí pelo cenário católico de que ela era seguidora, mas nada lhe satisfez. Chegou Chico Xavier, segundo ela mesma conta, chegando já com grosserias e mal educação. E, na verdade, o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, nunca daqui para lá, e a morte, a circunstância, na verdade, às vezes implica numa demora para que o espírito consiga justamente se adaptar à nova vida, e também, às vezes, essa comunicação não será possível nem permitida, porque não traria grandes benefícios e faz parte daquilo que nós estamos tendo necessidade de atravessar. Frequentadora regular lá de Uberaba, 5 anos depois, ela recebe a primeira mensagem num sábado de manhã, uma mensagem maravilhosa. E a partir daí o Augusto começa a escrever. Isso já ele morreu em 68, a primeira mensagem foi em 74. É um dos personagens do livro Jovens no Além, depois do livro Somos 6. Mas o Augusto torna-se um personagem que arregimenta, lidera uma grande quantidade de espíritos jovens que desencarnam e que vão usar o canal mediúnico de Chico para se comunicar com os familiares aqui. O filho da Nair Belo, por exemplo, foi um dos que foi assistido através da intervenção da Dona Yolanda, que levou Nair Belo lá para Uberaba, e o filho dela, o Manuel Francisco, se manifestou numa mensagem maravilhosa também através do Chico, confirmando que ele não se matou, foi um acidente mesmo, e o jeitão casmurro dele tinha a ver com conflitos existenciais. Bom, e aí o Augusto escreve centenas de mensagens ao longo dos anos, muitas das quais viraram um livro solo dele. Tem um intitulado Fotos da Vida, onde tem uma mensagem muito curiosa para a gente pensar.
Conta ele que estava ao lado de Batuíra, que foi um personagem do Espiritismo no final do século XIX, no começo do século XX, aqui na região do Cambuci. Estavam indo visitar uma instituição para doentes mentais no plano espiritual. E lá foram recebidos pelo dirigente, né, o diretor clínico e tal, e ficaram numa reunião na sala do cara, e de lá eles ouviam uma gritaria, uns espíritos falando um monte de impropriedades, e gritando, e blamando, conforme ele fala aí, ó, por que não fiz? Não suporto esse inferno, falava outro, por que sou maldito qual me vejo? Aí ele perguntou para o cara se eram criminosos do gênero humano, os grandes bandidos aqui, né? Chefes insensíveis, religiosos sem amor, políticos que fomentaram a guerra, inteligências que se transviaram para seduzir as próprias vítimas e massacrá-las. E aí o diretor clínico diz o seguinte: meu filho, sua indagação é oportuna. Devo, no entanto, esclarecer que nosso sanatório, um dos muitos que funcionam com os mesmos objetivos nestas regiões, quer dizer, tem muitos aqui no plano espiritual, acolhe especialmente aqueles companheiros que conheciam as lições de Jesus, ou seja, todos nós, que as ouviam com aparente piedade, que não guardavam qualquer dúvida sobre a legitimidade dos ensinos do Divino Mestre e que até mesmo sustentavam ardentes discussões com os outros de modo a defender-lhe o prestígio. Eram faladores exímios, mas não moveram uma palha para auxiliar ninguém. Acreditavam e aceitavam Jesus. No entanto, viviam exclusivamente para si, confinados ao círculo doméstico, sem despenderem uma hora para aliviarem um doente, nunca sacaram do bolso um só vintém em auxílio a boas obras. Viveram no mundo como entendiam, sem a mínima disposição para servir, e chegam à vida espiritual em que nos achamos desorientados, com espírito de posse a lhes atanasar a cabeça e com a força da culpa lhes pressionar os pensamentos. A princípio choram arrependidos, recordando o tempo que perderam, do qual nunca retiraram a mais ligeira parcela a fim de prestarem apoio a quem quer que seja. Criam em seguida uma espécie de doença mental de etiologia obscura e estamos investigando caso a caso para descobrir terapia mais adequada ao respectivo tratamento. Abraçavam ideias e exemplos de Jesus, entretanto, andavam num mundo qual se desconhecessem. Depois que alguns reconquistarem o equilíbrio espiritual, passaremos a analisar-lhes a personalidade com as respectivas conexões sobre pessoas, terras e haveres que deixaram na terra. Para nós pensarmos. E para terminar, a mensagem de sempre. Ninguém foge de si mesmo, e a cada um, segundo o nosso Mestre Jesus, será dado conforme as próprias obras.